Aliadas com Ali Clento está de volta para mais um sábado, ou domingo, ou segunda, seja lá o dia que você estiver vendo, recheado de informações interessantes, coisas bacanas, e hoje o assunto pode até ser polêmico, hein? Depois de algumas semanas refletindo sobre a questão Caio Castro e quem paga a conta, afinal, cá estamos nós, Mônica Barros, que é psicóloga, né? Então vai nos dar um approach exatamente sobre esse tema, um lado mais emocional. Kátia Costa, consultora de etiqueta, e a Sabrina Donati, que é advogada de direitos das mulheres. A Sabrina, inclusive, vou contar essa história aqui. Fiz um post no meu Instagram discutindo essa questão, tive lá um monte de mensagens concordando comigo, dizendo, eu perguntei, né? Eu quero saber onde estão as feministas agora para dizer que o Caio Castro tá certo, porque afinal de contas, por que o homem que tem que pagar a conta? E a Sabrina foi lá e bateu boca comigo, né, Sabrina? E aí, mas eu acho que é sobre isso. Eu gosto de falar essa história porque acho que a gente tem que sim estar aberto a ouvir o outro. E tu trabalha diretamente com defesa dos direitos das mulheres. Então eu gostaria que tu pusesse também o teu lado, certamente, ninguém aqui é dono da verdade, né? Então, eu gostaria que tu expusesse para a gente começar essa nossa conversa. Vamos lá. Então, eu acho que a parte que me pegou, quando tu falou, foi a parte onde estão as feministas. E a primeira coisa é porque, assim, infelizmente, nós estamos em um ano eleitoral, nós estamos depois de alguns anos já de uma pandemia que nos sacrificou demais, né? Especialmente as mulheres foram as mais sacrificadas, principalmente no mercado de trabalho. E aí aquela coisa assim, como assim as feministas? Peraí, a gente tem outras pautas tão importantes. Mas é claro que a gente precisa abordar esse assunto, porque algumas vezes algumas pessoas se pegam muito nisso. E então por isso que eu resolvi responder, porque na verdade foram as minhas seguidoras que me mandaram, e aí elas falaram assim, fala alguma coisa, né? O que tu vai dizer? Eu digo, mas eu tenho que falar sobre isso? Então tá, então vamos falar sobre isso. Foi mais ou menos assim, sabe? As pessoas queriam que a gente se posicionasse também. Mesmo eu falando muito mais sobre políticas, mulheres na política, nesse momento, por causa das eleições, mas era algo que realmente as pessoas estavam com dúvida. E assim, da minha parte, sinceramente, entendo que qualquer um dos dois pode pagar, né? Que não é, que tanto faz, que eu acho que acontece por um acordo dos dois. Eu acho que quando você tem um relacionamento, uma conversa, você já entende aquilo ali. E, obviamente, como feminista, eu preciso colocar que muitas vezes existe, e a gente sabe disso, a gente já ouviu diversas vezes dos homens, mas se eu levar para jantar, se eu pagar uma conta, então eu quero depois. Pois eu acho que este é o ponto. Parece que é a sensação de que está pagando para ter algo em troca. Exatamente. E aí é esse o ponto que a gente fala tanto, que assim, por que tu precisa tanto que ele pague a conta? O que vai fazer qual vai ser a diferença? Claro que a gente sabe que tudo vai depender de como é o casal e tudo mais, mas tem muito a ver com isso, porque infelizmente a gente tem isso, a gente tem vários casos que acontecem de estupros de mulheres que elas aceitam sair para jantar, ver um filme na casa desse homem, e aí depois ele acha que ela é obrigada a transar com ele, a fazer muito mais. E não, ela não é obrigada a nada, né? Ela faz se ela quiser. Então, por isso que a gente vê assim, é a obrigatoriedade do jantar, né? E aí não é somente isso. E a posição do Caio Castro eu entendi completamente, né? Porque ele fala sobre sustentar, mas na verdade não era exatamente ligado ao jantar, mas é aquilo que a gente vê diversas vezes, que acontece na internet, que a gente tem os coaches de relacionamento que falam muito sobre, não, porque o homem tem que fazer, porque o homem é que tem que ser o chefe da casa, o homem é que... E não, o homem não tem que ser nada, eu acho que tem que ser sempre um conjunto e o melhor que seja para o casal. E isso acaba se refletindo principalmente depois nas separações, né, nas violências domésticas, porque esse homem acredita que ele é o chefe, né, o dono daquele pedaço. Dá uma posição de poder, no caso, exato, conforme esse teu viés. Mas aí, Mônica, eu te pergunto, para um relacionamento saudável, claro, a gente imagina assim, dentro de um casal, cada um tem a sua dinâmica.
Agora, há muitas expectativas envolvidas que podem acabar frustradas com um exemplo como esse, por exemplo. Claro, com certeza, porque o primeiro encontro ele vai ser a expressão, né, e determinante para muitas coisas, para um estilo de relacionamento depois. Então, eu fiquei pensando muito nessa pergunta, quem paga a conta, né? Eu acho que, de alguma forma, os dois pagam a conta, né? Porque existe a expectativa, né, de um e de outro. Às vezes um relacionamento, um encontro pode ser um mero encontro e depois ele vai tomando corpo e, enfim, vai se consolidando. E acho que é sempre importante da gente entender, né, e pensar que a gente passa impressões. Então, eu acho que quem paga a conta é quem se sente à vontade, é quem se sente confortável. Muitas mulheres optam por, né, isso está muito claro assim da divisão, de no final cada um paga a sua parte, porque também tem o significado do manter a própria individualidade, a própria liberdade, né, dentro do encontro. Sim, tu não vai mandar em mim, não começa achando que eu vou me submeter a ti. Tem esse simbolismo por baixo, né? Isso, exatamente. Então, eu acho que isso fica muito claro, né? Porque há anos atrás existia uma certa dependência, né, financeira das mulheres com relação aos homens. Hoje em dia, o mercado de trabalho já tem, todos estão de alguma forma participando. Então, cada um tem a sua possibilidade, cada um tem a sua condição e isso é levado também nesse momento. É que a isso se contrapõe, daí também falo por muitas mulheres que se manifestaram e que se manifestam sempre, poxa, mas não é essa luta não é o fim também da gentileza, porque no fundo penso que as mulheres gostam, querem ser bem tratadas e que às vezes o pagar uma janta ou abrir uma porta tem muito mais do querer, eu quero mostrar como tu é especial pra mim, ou quero te agradar, quero chamar a tua atenção, seja lá como for. Aí, Kátia, eu te pergunto, né, do ponto de vista assim, dos códigos que estão envolvidos, o que pesa mais? Então, a gente precisa primeiro, quando a gente fala em comportamento, eu sempre digo que a gente respira comportamento 24 horas por dia. Então, quando nós acordamos, nós decidimos como vai ser o nosso dia de acordo com o nosso comportamento. E é importante lembrar, assim, que a etiqueta, nós estamos vivendo no século XXI, portanto, uma etiqueta contemporânea, né? Não tem a ver com aquela etiqueta das décadas passadas, dos séculos passados, onde o homem, até a década de 60, ele era o provedor. Então, a mulher era tratada culturalmente de uma forma machista, na época, para ficar em casa, cuidando dos filhos, da casa. E a partir da década de 60, essa situação, esse cenário mudou completamente. A mulher começou a ter espaço, estudando, indo trabalhar, se autoconhecendo emocionalmente, tendo a sua independência financeira, e isso mudou completamente o ponto de vista comportamental entre homens e mulheres, né? Por exemplo, nós temos pesquisas onde as britânicas, por exemplo, mais de 65% das britânicas, abordadas sobre quem paga a conta, elas preferem arcar atualmente com as despesas, porque acham isso perfeitamente normal. E realmente, se a gente for tratar, etiqueta não é lei, são normas de convivência que fazem o nosso dia a dia ser mais suave, mais harmônico, mais saudável, as relações entre as pessoas. Então, não existe obrigação de nenhuma das partes, e sim o bom senso, acordos que são tratados previamente, existe a questão financeira dessas pessoas, e a gente não fala em homem e mulher, a gente fala atualmente em gênero. Então, eu posso convidar uma mulher e ir jantar e oferecer e pagar a conta, ou nós podemos, de comum acordo,
dividir esta conta. Então não há problema nenhum. Gentileza não é obrigação. Então a gente sempre fala que antes de ter, a gente precisa ser solidário, empático, né? Educado, para que as relações fluam. E o que é mais importante, aí eu gostaria de perguntar para vocês, até para a gente fazer uma reflexão, o que é mais importante ao sair com alguém? Quem paga a conta ou o momento que está sendo o propósito daquela relação, daquela saída, daquele convite? O que é mais importante? Então, essa questão financeira, eu acho que é muito mais um bom senso, né? É que o problema do bom senso é que nem todo mundo tem. Exatamente. Certo? E aí tu falou uma palavra que eu acho muito importante, que é acordo. Não tem como não falar com a advogada, né? Afinal de contas, acordo. Mas o acordo, ele é imprescindível exatamente para evitar o que vem depois, que é o litígio. A briga que pode... Né? A briga, eu digo assim, o conflito. Da tua experiência, Sabrina, o que tu vê, algo tão singelo como pagar a conta ou manter a casa, o que pode gerar nas mulheres? Então, a gente vê muito as mulheres se sentindo diminuídas, né? Porque se ela não faz, porque normalmente isso acontece muito, as pessoas perguntam, mas você só cuida da casa? Ah, sim. O só faz, e aí, é só, né? Quando a gente vai ver o que é trabalhar dentro de casa, é muita coisa. Se essa mulher só cuida dos filhos, cuidar dos filhos é a gente pensar numa nova geração, né? Numa nova sociedade que a gente está construindo. Então é muito mais do que isso. Só que, infelizmente, a gente ainda tem essa parte extremamente machista que faz com que a mulher se sinta diminuída se ela só está em casa, né? Se ela não trabalha, se ela não divide as contas. E a gente vê muito quando rolam as separações do homem dizer que ela não tem onde cair morta, que é ele que faz tudo, que é ele que paga, que ele que fez, que ele que trabalhou. Então, mas mesmo assim, a gente tem que ver qual é a divisão de bens, né? Como é que eles casaram? Porque muitas vezes a pessoa que está em casa, ela está dando suporte para o outro que está lá, indo atrás do sustento. É sobre poder financeiro, mas é por isso que eu não entendo, neste caso específico, por que ele foi tão maltratado se, a meu ver, ao dizer eu não sou obrigado a pagar, tu está dando poder para a mulher. Essa é a minha percepção. Ele outorgou o problema. Pode ser mal educado, né? Se fosse o caso, como muita gente interpretou. Mas ele delegou uma parte do poder para outra pessoa. E aí eu te pergunto, Mônica, assim, o que isso impacta na vida de uma mulher dentro de uma relação? Porque a gente ainda está nessa luta de se posicionar em vários mercados, em várias áreas e também dentro dos relacionamentos. Se não fosse assim, não ia ter tanto caso de violência doméstica. Claro. É verdade, impacta muito, porque e depende muito em função de como o casal se relaciona, né, dos códigos, porque existe aquilo, estava pensando, é fundamental o diálogo, né, para um contrato se estabelecer, tudo tem que estar às claras, né, tem que ser falado, então, nos encontros também. Cada um tem as suas tarefas. Eu acho que o que complica num relacionamento a dois é quando essas tarefas, esses papéis, eles estão enrijecidos. Quando sempre um paga ou quando um sempre fica em casa, só um cuida, né, dos filhos, só um cuida da casa, só um sai para trabalhar. Então, assim, a gente percebe que os casais que são saudáveis têm uma flexibilidade maior nisso. E se o marido fica em casa cuidando, eventualmente, ou né, cuida dos filhos, isso não desempodera ele. E a mesma forma, a mulher deveria ser assim, não é? Mas cada casal tem o seu código. Então, existe aquilo que é falado, né? Aquilo que está consciente e aquilo que está inconsciente. Então, quem paga a conta, né? Tem algumas coisas que é possível ser exposto aí naquele momento e tem coisas que são inconscientes e que vão se desenrolando com o passar, né, do tempo. Pois é, mas é nesse inconsciente, será que muitas mulheres não esperam isso de, por exemplo, um primeiro encontro e de repente se frustram se o homem não faz? E o homem tá lá achando que, não, eu vou ser moderno e feminista, eu vou dizer pra ela, vamos rachar, e daí a mulher diz, não, mas eu queria que ele fosse meu príncipe,
né? Que ele fosse educado. Será que eu não valho a pena de ele estar oferecendo a janta? Tem essa questão, né? E eu acho que o que causou essa má interpretação, especificamente na fala do Caio Castro, foi o fato de que culturalmente nós estamos acostumados pelas regras tradicionais de etiqueta que quem convida paga a conta, né? Mas hoje em dia a gente vê que isso mudou, né, drasticamente. Nem sempre, nas nossas relações, tanto pessoais, quanto familiares, quanto profissionais, sim, por questão de gentileza, quem convida espera-se que pague a conta, mas nada impede que haja um prévio acordo. Se eu já te conheço, vamos sair hoje, cada um paga a conta, dividimos a conta, ou eu pago hoje e tu, de uma forma gentil, num outro momento, convida para sair e paga a conta. A mesma coisa são nas relações profissionais. Geralmente espera-se que quando você convida um fornecedor, um cliente, quem convida paga, mas nada impede que esse fornecedor ou esse cliente se ofereça para pagar. E aí não há por que ficar aquele jogo de empurra, não pago eu, pago tu, né? Ok, um paga de uma vez, o outro paga da outra. E assim são as relações pessoais também. Sabrina, do ponto de vista do feminismo, para finalizar, qual seria a solução para essa questão? Bom, eu acho que exatamente como a gente falou, é a conclusão do casal. A gente precisa ver, principalmente com a parte das gentilezas, que a gentileza não é somente pagar a conta, mas é escutar essa mulher, é conversar, é se interessar pelo que ela tem ali para dizer, não só pensando no depois. Então, isso que é a parte mais importante, que a gente tenha uma relação saudável e que não fique com essa obrigatoriedade de nenhuma das partes, né, que se ache a melhor forma. Se ele resolveu que quer pagar, então que seja, mas não é uma necessidade, não é uma obrigatoriedade, que as mulheres também saiam pensando em pagar e sem problema nenhum, né? Eu acho que essa é a melhor parte. Eu acho também que a gente deixou aqui muitas reflexões importantes para cada um de vocês, homens e mulheres que estão nos acompanhando, e inclusive eu vou deixar mais algo, para uma provocação. Quem é que paga a conta para não pagar a conta? Fica aí. Quem sabe não é uma próxima pauta. E claro, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. A gente volta daqui a pouquinho do intervalo.